Sou o professor Tiago Mesquita, estou junto aqui com meu amigo Felipe Campos. A gente vai discutir um pouquinho aí sobre os vestibulares 2021, né? Por que 2021? Porque os de 2020 ali foi um ano totalmente atípico, né? Por conta da pandemia aí do coronavírus, e aí praticamente todas as instituições cancelaram as suas formas de ingresso, os seus vestibulares, as suas provas e colocaram agora entre os meses aí de janeiro e fevereiro. Aí nós vamos discutir um pouco com foco, né, no Enem, no SISU, do ProUni também, a gente entender um pouquinho as formas de ingresso, as regras e os critérios ali. Eu recebo muitas perguntas sobre o ProUni. Professor, eu posso, não posso fazer? Posso concorrer ao ProUni? São só alunos da iniciativa privada, da iniciativa pública? E aí eu e o Felipe, né, nós vamos discutir um pouquinho e desfragmentar essas dúvidas. Na sequência também falaremos aí sobre o FIES, né? Próxima tela, por favor. Nós falaremos também acerca ali da FUVEST, o Felipe Campos vai discutir um pouquinho aí pra gente. A FATEC também, a prova da FATEC, as formas de ingresso, a ETEC e ali as perguntas que eu geralmente aí recebo dos alunos, né? Desenvolver e tentar sanar aí esses questionamentos. Tá bom? Felipe, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a você que está nos assistindo. Eu espero que você goste desse formato aí, espero que você aprenda bastante e tire suas dúvidas a respeito do vestibular. Sabemos que é um momento super difícil, está passando uma pandemia sem precedentes históricos, mas ainda assim é necessário continuar olhando para frente, continuar se preparando para a vida acadêmica, para o vestibular e para ter uma profissão futuramente. Então, não desanimem, é difícil, eu sei, fazer prova de máscara é horrível, mas é parte do processo. Não há vitória sem luta, então você tem que ir pra cima e vai valer a pena lá na frente. Isso. Ouça a gente que a gente tá falando que é verdade. É real, e é o que tem pra hoje, né? Porque assim, independente, muitos alunos me perguntam assim, Pro, vai parar por conta da pandemia, tal, a questão vai ter um atraso ali no ingresso de novos estudantes? Eu acredito que nem que eles utilizem, né, nesses vestibulares do país inteiro, as notas ali do ensino médio, eles façam, como a FATEC, a ETEC, essa seleção por histórico escolar, mas haverá esse ingresso, né? Porque eles precisam preencher aquelas vagas, principalmente essas autarquias, né? As universidades federais, elas precisam serem preenchidas aquelas vagas todos os anos. Então, independente aí da pandemia, eles vão colocarão uma outra forma de ingresso, muito parecida ali, até mesmo ali com a FATEC, a ETEC, essa por análise de histórico por conta dessa pandemia, tá? E aí, nós abordaremos esse seguinte roteiro, né? Primeiramente, essa discussão sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Na sequência, falaremos um pouco sobre o SISU, ProUni, FIES, sobre a FUVEST também, a FATEC e a ETEC. Próximo. E agora, né, pessoal? O pessoal sempre se pergunta, a galera confunde bastante, tem muita gente com dúvida acerca do... quando nós falamos em Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas na sequência vem o SISU. O que é o SISU? O Sistema de Seleção Unificada serve para quê? Quando ele abre? Quanto tempo ele dura? Tá? O ProUni também, que muitos alunos fazem esse questionamento, é somente para alunos de escolas estaduais, escola pública, e alunos da escola particular, tem alguma exceção? Tem, e nós discutiremos aí essas exceções, tá? Discutiremos também sobre o novo FIES, a estrutura, né, a composição desse financiamento estudantil. Lembrando que eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo, gente, FIES é se nada der certo na sua vida, né? O último caso ali, aí você recorre a essa linha de crédito, esse financiamento a um longo prazo, para você arcar ali com os seus estudos dentro de uma universidade privada. Discutiremos aí também ali sobre a proposta, né, da FUVEST, e aí é importante destacar, gente, que a FUVEST, ela é apenas a banca organizadora para que o aluno ingresse na Universidade de São Paulo, na USP. Ela é a banca organizadora. Assim como a FATEC e a ETEC, essas duas grandes instituições, a banca organizadora, né, que é a VUNESP, né, Felipe, atualmente, que é uma banca de organização de concursos públicos também, que o pessoal acaba confundindo um pouco.
O Enem, por exemplo, qual que é a banca que organiza? Até o último ano é a FGV que era responsável, né, pela correção das redações. Então a FGV ficava com essa parte, é uma empresa contratada que cuida de toda essa parte ali de correções, que organiza todo o processo. Tudo bem? Isso é isso mesmo, exatamente. Próximo. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho aqui sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem foi criado em 1998. O principal objetivo da prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, era a princípio de avaliar os estudantes concluintes do ensino médio. Muito parecido com essas provas que nós temos até os dias de hoje, o PISA, SARESP, avaliação diagnóstica, avaliação que mede o ensino ali na esfera do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio. Foi uma prova que o principal objetivo lá no seu início, na sua criação, na década de 90, foi de avaliar o ensino médio, os alunos concluintes do ensino médio. Assim como é feito até hoje no ensino superior também, né? Você faz uma graduação, no último ano ali da graduação, algumas turmas elas são escolhidas para fazerem a prova do ENAD, que é uma prova que avalia, né, aquele ensino superior ali, aquela graduação, aquele determinado curso, para classificar esse curso nas notas ali, naqueles índices, naqueles rankings do MEC, tá? A partir de 2004, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele passou a ser utilizado como uma ferramenta de ingresso nas universidades, tanto nas universidades federais, quanto nas universidades estaduais e nos institutos federais também, tá? E em algumas universidades privadas. Mas, gente, nós temos que saber separar, porque as instituições privadas, elas fazem o uso do Exame Nacional do Ensino Médio, sim, mas cada qual com o seu regulamento específico. Por isso que é muito importante que todos os alunos leiam os referidos editais. Por exemplo, a instituição é pública, ela utiliza o Enem? Opa! Por exemplo, a Universidade de São Paulo, a USP, o aluno consegue ingressar com o Enem em determinados cursos, somente com o Enem, mas ele também consegue ingressar através da FUVEST, do vestibular tradicional. A Universidade Federal de São Carlos é uma universidade federal. Eu consigo ingressar através do Enem? Sim, em 90% dos seus cursos, isso desde ali de 2004. Só que também eu tenho uma outra forma de ingresso. Outras políticas ali, políticas de ações afirmativas, quem já tem uma segunda graduação e trabalha na iniciativa pública, tem determinadas vagas para esse público. Então a gente tem que saber dividir e fragmentar toda essa estrutura. A universidade privada, eu consigo ingressar com a nota do Enem também? Algumas oferecem ali as suas políticas, suas bolsas, né, Felipe? 50%, 60%, 70%, 80% de desconto. Tá? Então, desde 2004, essa prova, né, houve essa unificação do Exame Nacional do Ensino Médio e até os dias de hoje é utilizada aí para ingresso no ensino superior. E desde 2010 a incorporação do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, tá? Algumas universidades, Felipe, isso é curioso a gente comentar, que elas são bem resistentes. É o caso da Unicamp. A Unicamp já proferiu, né? Não vou usar o Enem. Acabou, chega. Tanto que a prova ocorreu agora. É só o Conveste, né? Só o vestibular deles. Exatamente. A Universidade de São Paulo também. A USP é muito resistente. Você sabia disso, né? Mas assim, a ideia do MEC, o Ministério da Educação ali, através do INEP, quer unificar. Quer tanto a Universidade de São Paulo, que é estadual, quer colocar o Enem em todos os cursos, mas a USP é resistente e ainda continua aplicando ali a prova através da banca organizadora FUVEST, tá? Mas nós não sabemos até quando isso vai durar, né? E vale lembrar também que existem formas de seleção, de ingresso misto, né? Na Unifesp, por exemplo, existem alguns cursos, principalmente nas carreiras das ciências biológicas, sobre os quais você precisa realizar 2 provas para entrar. Além da sua nota do Enem, você ainda realiza uma prova à parte para poder complementar no seu processo seletivo e para que você ingresse no curso, né?
Então, são vários processos que diferem de acordo com a universidade que você quer entrar. Então, por isso que é super importante, antes de você fazer a prova, que você decida qual lugar que você quer estudar, que você já se prepare, pesquise as universidades próximas a você e até a universidade de outros estados, para que você esteja preparado para aplicar a nota no lugar certo e estar pronto para o processo seletivo, porque caso você perca algum processo, alguma etapa disso, você vai acabar se prejudicando e não vai acabar conseguindo a sua vaga na universidade. Então, é sempre bom ficar atento já com antecedência e já se programando para isso, né? Porque é sempre um processo muito rápido, né, Felipe? Assim, o intervalo entre Enem e a seleção de vagas no SISU é muito rápido. Você tem ali o sistema de seleção de vagas, em uma semana ele fica disponível, e logo após ali mais ou menos 15 dias já é a chamada para matrícula. Então, opa, eu moro em São Paulo, e aí eu fiz uma opção de curso lá no norte do país. E agora, o que eu faço? É muito complexo isso tudo, né? Então, assim, é uma preparação que ela demanda tempo, né? Coerentemente, os alunos deveriam ter essa preparação ali no primeiro ano do ensino médio, no segundo, já terem um foco, falar, pô, eu quero, agronomia lá na Universidade Federal do Ceará. Então, já vai se preparando, vai vendo aquelas respectivas notas e por aí vai. Próximo. Pode complementar, por favor, Aline? Então aqui, gente, só para a gente falar um pouquinho aí da estrutura do Exame Nacional do Ensino Médio, né? No total, aí tá dizendo, né, lá, 4 provas objetivas, mais a prova de redação. Elas avaliam quais áreas do conhecimento. Eu vou falar de uma forma bem simples. É tudo aquilo que o aluno aprende no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ensino Fundamental 2 e Fundi 1 ali do primeiro até o quinto ano, né? E do sexto até o nono ano Fundamental 2 é período de aquisição de conhecimento. As matérias que o aluno estuda são todas revisionais. Então ele estuda no ano, o que ele vê no sexto ano, por exemplo, no sétimo ano ele adquire novas competências, no oitavo ele revisa aquilo que viu no sexto, chega lá no nono ele faz mais revisão, é o formato que é chamado na educação de espiral. Então ele vai fazendo esses processos revisionais. Chega no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. No primeiro ano, que é o foco do Enem avaliar esse ensino médio. Primeiro ano, ele vai ter aquisição de novos conteúdos, até mesmo a disciplina de literatura que é inserida, né, ali no caso da língua portuguesa, junto, né, com a literatura brasileira, portuguesa, enfim. Então ele vai ter a aquisição desse novo repertório, só que chega no segundo ano, ele revisa praticamente tudo aquilo que ele viu no primeiro. Chega no terceiro ano, ele revisa tudo aquilo que ele viu no primeiro e no segundo ano do ensino médio. E aí o Enem, essa prova, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele avalia tudo isso que foi aprendido aí, tá? E aí tem lá aquelas tabelinhas, né, dentro da área da educação, né, competências e habilidades. Competência, tudo aquilo que você aprendeu, e habilidades é o como você desenvolverá aquilo durante aquele processo, ou seja, durante aquela prova, como por exemplo no Enem, no caso. E aí a prova do Enem, pessoal, olha lá, como que funciona a divisão? A divisão é a seguinte: no primeiro, né, que é dividido em 2 dias agora, isso tem mais ou menos aí, os últimos 3 anos que está assim, nós temos linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, mais a prova de redação, que ocorre no primeiro dia, ok? Então, o que engloba aí lá em linguagens, códigos e suas tecnologias? O aluno fará a prova, ele escolhe ou inglês ou espanhol, né? Então eu escolhi inglês, vou fazer a prova ali de língua inglesa, 5, 6 questões de inglês, mais a parte objetiva de português, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação, tudo num único só bloco, esse bloco com 45 questões. Depois ciências humanas e suas tecnologias, mais 45 questões, história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza e suas tecnologias no segundo domingo. Química, física e biologia. Matemática e suas tecnologias, só a parte ali de cálculos, né? A parte da matemática, da lógica,
tá? Mais 45 num bloco de 45 questões objetivas. Quer complementar, Felipe? Isso, exatamente. E aí, nessa prova de linguagem, você escolhe a língua que você escolher, que é, na verdade, a língua que você quer realizar durante a prova. Então, você tem a opção de fazer ou inglês ou espanhol. Então, tome muito cuidado, que no caderno de questões, tanto as questões de espanhol como as de inglês vão estar na sua prova. Então, cuidado para não assinalar errado, porque dos 2 anos que eu estive fazendo esse processo do Enem, muitas pessoas acabaram se equivocando e acabaram perdendo o gabarito e perdendo muitas questões ali, né? Então vale a pena sempre prestar bastante atenção no que você está respondendo e ler direitinho o seu caderno de questões antes de fazer, porque para depois você não ter nenhum apuro aí lá na frente, né? E é muito interessante falar sobre isso porque são provas que abordam conteúdos e eixos da educação diferentes, mas que elas se complementam. O Enem ele é um pouquinho diferente da FUVEST porque o Enem ele acaba trabalhando muito essa questão da interdisciplinaridade. Então, as questões elas meio que se conversam entre si, principalmente nas provas de ciências da natureza. Tem questões que você vai acabar utilizando elementos da química, da biologia e da física numa questão só. Então, nunca vai ser tão separadinho assim, essa questão ela é somente de história. Não, essa questão é somente de filosofia. Sempre vai ter uma conversa com outros eixos, com outras modalidades de pesquisa e da forma com qual você será avaliado e que você aplicará os conhecimentos que você obteve durante o ensino médio, né? Totalmente interdisciplinar, né? Todas as disciplinas ali dialogando entre si, né? Nos processos. E o que o Felipe falou é super importante, essa questão de atenção na hora do preenchimento, porque lá no gabarito, né? Na folha de resposta, vem tanto inglês quanto português, inglês e espanhol. Vem junto, né? Eles não se dão nem o trabalho de tirar. Próximo. Na sequência, nós temos aí, pessoal, em relação à aplicação do exame. Pode avançar um pouco mais, que aí ele aparece toda a tela. Ali no primeiro dia de aplicação do exame será agora, no próximo dia 17 de janeiro, tá? A prova impressa e o digital no dia 31 de janeiro. Então, como eu falei para vocês há pouco, prova 1, prova 2 e prova 3 no primeiro domingo, duração de 5 horas e 30 minutos. Quando nós falamos no tempo, pessoal, é importante destacar que os portões fecham ali às 13 horas. O portão fechou às 13 horas, não significa dizer que a sua prova ela vai começar às 13 horas, em ponto, né? Sempre tem atrasos. É muito comum que a prova comece às 13h30, às 13h40, aí a sala A começa às 13h40, a outra sala teve um problema, começa às 13h50. Principalmente esse ano, né, completamente atípico, provavelmente ali vão higienizar as mãos dos candidatos, a sala terá um número menor de alunos, então acredito que vai demorar mais ainda, ok? Segundo dia de aplicação do exame, no dia 24 de janeiro, né, no domingo, na sequência ali, e o digital no dia 7/2. Mais os 2 últimos blocos, cada bloco 45, com 45, totalizando aí 90 questões. Ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Próximo. A duração aí um tempinho menor. Atenção! Então vamos lá, pessoal, só para arrematar. Dia 17 e 24 de janeiro, no total foram 5,7 milhões de inscritos. Prova digital, 96 mil inscritos. Muitos alunos se inscreveram no Enem Digital pensando que é tudo digital, inclusive a redação. Não, turma. Então não esqueçam ali o seu material básico, a sua caneta preta, ok? Porque a prova será feita no papel. Digital no computador é apenas as questões objetivas. Depois você vai pegar a folhinha lá e fazer o preenchimento. Felipe, arrisca alguma coisa aí da organização de sala? Acredito que vai estar uma loucura essa questão do Enem Digital. Porque eu não consigo imaginar o computador ali e a mesa para o candidato escrever. Não sei. Olha, nós já temos um problema que são a estrutura dos locais de prova, né? Acredito que por ser digital, provavelmente as salas os locais terão salas de informática que são mais propícias para a realização da prova. Mas mesmo assim é sempre bom estar preparado para possíveis quedas de energia, possíveis travamentos do computador, né? Porque dificilmente vai ter aquele computador para você realizar a prova, vai ser um computador um pouquinho mais antigo, o sistema é novo, então são muitas coisas que nunca foram aplicadas antes na prática, né? Então é bom ir com calma, ir com paciência
para poder realizar a prova no melhor estado mental possível, porque imprevistos podem acontecer, né? Então esteja preparado para isso. Você não pode travar, na hora de fazer a redação você pode ali meio que se confundir, não tem muito espaço. Vamos ver aí como é que vai ser essa dinâmica que eles irão fazer. Mas eu acredito que será um pouquinho semelhante à questão ali do exame do Detran, o exame teórico. Acredito que a forma como qual os alunos irão escolher as questões, estarão separados, acho que vai ser um pouquinho semelhante com aquilo ali. Então já esteja bem preparado e para realizar a prova no seu melhor estado possível. Exato, né? E a reaplicação da prova dia 24 e 25 de fevereiro, pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura, é o que o Felipe falou, né? A questão de, você tá lá na escola e, tipo, tá rolando um paredão ao lado do local de prova, ou tem um acidente. Isso acontece, viu, gente? Isso é muito comum mesmo. E aí eles remarcam a prova, reaplicam a prova nos locais afetados. E o resultado é a partir do dia 29 de março. Mas eu acredito, viu, gente, que essas datas todas aí serão mudadas, alteradas aí. Tá chovendo de ações já no Poder Judiciário para cancelamento de prova, para mudança de data. Então fiquem atentos que essas datas poderão ser mudadas. Próximo. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte: fiz o Enem, fiz a prova, tudo direitinho, aguardo o resultado. A princípio, após o dia 29 de março, tá? Sai o resultado, quando você ingressa lá no sistema, vai sair um boletim, como esse que está aparecendo na tela aí para vocês. Sai lá com o seu número de inscrição, seu nome, seu CPF e a modalidade escolhida ali. No caso aqui, um exemplificativo de 2019, e a gente tem ali a disciplina de espanhol. E aí saem exatamente todas as suas provas ali. Uma dúvida que eu recebo, Felipe, eu posso fazer... Eu fui só no primeiro domingo e não fui no segundo. Eu vou ter a minha nota do primeiro domingo? Sim, porque a prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, digamos, as disciplinas elas são independentes, porém harmônicas entre si, né? São independentes e harmônicas. Se eu faço só o primeiro domingo e não vou no segundo, você vai pontuar ali, ó, linguagem, ciências e redação. Vai ser sua classificação. Mas é óbvio, gente, que na média, na soma final, você não vai conseguir. Só se o cara for... é possível, vamos ver. 1.000 com 1.000, 3.000. É pior que é possível. Olha, eu acho que é muito difícil. Não dá. Não dá. Depois chega na hora de somar os pesos ali, você vai multiplicar por 0, vai dar um probleminha lá. Não vai dar muito certo. Dá muito certo. Mas vamos supor que a galera que chega atrasada e o portão fecha ali no primeiro dia, vai no segundo. Pelo menos você fala, perdi a prova, mas já que eu paguei, né, a inscrição, eu vou para treinar o segundo dia, fazer a parte de matemática, ciências da natureza e já é. Aí sai o boletim, galera. Esse boletim, cada uma dessas competências, ela vai de 0 a 1.000. Linguagens e códigos, 0 a 1.000. Ciências humanas, 0 a 1.000. Redação, 0 a 1.000. E depois sai a sua média final. Ok? Próximo. Falar um pouco para você. Eu gostaria de acrescentar, Thiago, se puder só voltar um slide, só para acrescentar uma coisa aí. Que eu vejo que muitos participantes fazem isso, né? Depois que você recebe esse papel com suas notas, geralmente as pessoas, o que elas fazem? Elas somam todas as notas e elas vão lá e dividem por 5. E acham, essa aqui é a minha média, então, de acordo com os anos passados, eu já tenho uma base de como que eu vou entrar na faculdade. Tá certo, mas não tão certo assim. Todas as faculdades, depois, na hora que a gente for falar um pouquinho sobre o SUSU, a gente vai explicar um pouquinho mais profundamente, mas tem todo um esquema de multiplicação, de peso. Então, por exemplo, se você quer estudar medicina, as suas notas, por exemplo, na parte de linguagens, elas vão ter um peso menor do que as notas na parte de ciência da natureza. Então, digamos que você tirou 800 em linguagem, mas em ciência da natureza você acabou ficando com 500. Então, a sua colocação no curso, por exemplo, de medicina ou no curso dessa área de biologia, vai acabar ficando um pouquinho mais abaixo, porque eles consideram mais as áreas relacionadas ao seu curso, né? É isso aí. Próximo. Falar um pouco sobre o SISU. O que é o SISU, né, professor? O SISU é o Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal, né? Um programa que oferece essas vagas. Na verdade, o SISU, ele é o sistema, né, gente, que concentra todas as vagas aí de norte a sul do Brasil, do Iapoque ao Chuí. Então, é o sistema de concentração, em que terá lá, você abre, tem todas as vagas de todas as universidades
principalmente as universidades federais, todas as universidades federais, o processo de seleção é através do Exame Nacional do Ensino Médio. Aparecem também os institutos federais, algumas universidades estaduais, tá? Que é o caso ali, a Unicamp agora em 2021 não usa o Enem, então não vai aparecer a Unicamp, mas alguns cursos da USP, da Universidade de São Paulo, aparecerão, assim como aparecerão também alguns cursos das estaduais, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Paraná, de Santa Catarina, enfim, as estaduais que participam do sistema de seleção unificado. O processo seletivo do SISU, ele é totalmente automatizado, então o seu boletim, a sua nota, automaticamente ela aparece no SISU. Geralmente, a partir do resultado do Enem oficial, demora mais ou menos ali uns 5 dias para a primeira chamada do SISU, né, para a abertura do sistema. Abre o sistema e a sua nota ela vai automaticamente. Então o aluno não tem que ter essa preocupação de eu tenho que pegar meu boletim e lançar lá no SISU. Não, já é automaticamente, é um sistema todo interligado ali, automatizado. E aí esse sistema, ele classifica esses candidatos. E é importante destacar que a participação no SISU ela é gratuita e a seleção ocorre 2 vezes ao ano. Pessoal, atenção! Eu conheço e já vi alunos que tiraram boas notas. O aluno teria condições, total condições de entrar num curso, digamos assim, excelente na segunda chamada, mas não observou o prazo, não olhou no sistema e perdeu. Real mesmo, conheço muitos alunos. Conheço alunos, o sistema de seleção unificada, ele fica aberto, o último agora 5 dias. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a semana ali, 5 dias. Tem aluno que entra no sistema só na segunda-feira, mas ele é um sistema automatizado de classificação. Então o aluno entrou na segunda, ele fez o critério de escolha, por exemplo, eu escolhi engenharia e odonto. Aí ele colocou com a nota, suponhamos que a média é 700 pontos, colocou. E aí ele não entrou mais no sistema. E aí a classificação, ela vai mudando. Chega na terça, ela muda. Chega na quarta, ela muda. Chega na quinta, ela muda. Porque o pessoal vai mudando o curso. Ele atualiza, geralmente, os últimos atualizações é sempre meia-noite. Então, quando dá meia-noite, ele atualiza. Porque vai de acordo com as notas dos outros candidatos. E ocorre 2 vezes ao ano esse processo de seleção. Então, quando chega na parte do SISU, nesse sistema de seleção, vocês devem ficar muito assim atentos e entrar todos os dias no sistema e irem acompanhando. Peguem os sites paralelos, fiquem olhando as notas de corte, esses leilões que a galera faz, né? A galera fica lançando suas notas, vendo a pontuação para você ir migrando e fazendo suas escolhas. E estejam preparados. Quem quer estudar, né? Tipo, eu quero vai colocando aí no norte, no sul, leste, oeste. A pessoa vai selecionando ali para ir vendo as suas notas. Tá bom? Próximo. Pode complementar. Isso, vale lembrar que são milhares de estudantes acessando no mesmo período de tempo, durante um curto período ali da semana. Sim, então, sempre o site apresenta instabilidades. Você vai demorar alguns minutos, talvez até horas para conseguir entrar. Mas então já se prepare. Já sabe que curso você quer fazer, primeira e segunda opção, já deixa tudo ali marcado, porque quando chegou no sistema, é só colocar lá a primeira opção, a segunda opção e escolher a faculdade. Porque você não vai ter muito tempo para ficar olhando, que universidade que tem em Minas Gerais, que universidade que tem no Espírito Santo, porque o sistema ele pode dar algum problema, você pode cair, e aí vai ter que ficar mais 1 hora esperando para conseguir entrar. Então tem todos esses esquemas aí. Outra coisa interessante, que eu já vou ingressar já nesse slide que está aí, ali embaixo você consegue ver em medicina, isso aí foi um print que tiraram aí do SISU das universidades de Minas Gerais. Tem uma nota ali, tem um rodapé ali embaixo que sua nota não é suficiente para selecionar esse curso. Então já fiquem preparados, porque dependendo da nota que vocês obtiverem no Enem, alguns cursos não estarão disponíveis para você. Então, digamos que você queira fazer medicina... Aí já bate aquela tristeza, ô Felipe, o cara já vê tudo em rodapé, tudo em preto ali. Assim, não desanime. A pessoa vê tudo em preto, você abre, aí você, mano... Então, não desanimem, existem diversas universidades que têm uma nota menor devido à sua localidade, devido à quantidade de alunos que vão ingressar, devido ao número de vagas. Então, alguns cursos você não vai conseguir fazer
Acredito que vocês todos estudaram durante um bom tempo, então vão conseguir entrar em todos. Vocês não vão ver essa barrinha preta no SISU de vocês, mas sejam preparados e bem organizados para ser um Exato. processo rápido. Entrou no sistema, colocou sua primeira e segunda opção e já era. Senão você vai cair aquele problema, né? Isso, Então aí esteja preparado. à disposição, né? Como o Felipe disse, ela aparece assim, ó. Você, por exemplo, aqui na simulação, nós colocamos Minas Gerais. Aí lá, Minas Gerais é o curso de medicina. Lá em Minas. Essa daqui, só lembrando, foi a segunda chamada do ano de 2020. Então, quais universidades estavam oferecendo medicina? A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, ó, o campus de Diamantina, aí aparece sempre, viu, turma? Aparece sempre ali o período, a integral, matutino, vespertino, bacharelado. Depois, na sequência, o outro campus de Murici, ao lado. Depois o do Centro-Oeste. Aparece tudo separado e embaixo, ali ó, no rodapé, aparece o total de vagas e ações afirmativas. Ações afirmativas são as cotas, tá? Dentro das vagas que o Enem utiliza a nomenclatura ações afirmativas. E aí tem ações afirmativas? Sim. Só que essas ações afirmativas, essas vagas de ações afirmativas, elas estarão naquele total junto com de 30 vagas. Então, por exemplo, ampla concorrência, vai ter lá 25, vai ter 20 vagas. E a das ações afirmativas são 10 vagas, tá? E aí é importante destacar. E aí por isso, gente, tem que pesquisar, olha, já vai ver, não deixa para tomar as decisões de última hora, aquela coisa assim, vai mudar, não, quero esse, quero aquele. Cuidado, tá? Próxima tela. E outra coisa, né? Às vezes você não vai passar na primeira chamada, mas existem outras chamadas também. Às vezes você vê, minha posição lá é 34º. E aí no outro dia você subiu um pouquinho e tal, mas você fala, poxa, são 30 vagas, eu estou em 34º. Vale a pena mudar o curso? Depende muito. Da Unifesp, por exemplo, onde eu estudei no ano passado, o primeiro semestre, existiam pessoas que entraram na quarta chamada. Então, pessoas que estavam na colocação muito mais abaixo do que o número de corte, mas conseguiram entrar porque se manteram lá e esperaram um pouco. E sempre existem pessoas que desistem. Da mesma forma que você colocou em outro curso, segunda opção ali, para ver se ia, outras pessoas também fizeram isso. Então elas acabam pegando às vezes uma posição, mas elas não vão depois pegar aquela vaga, né? Então sempre fiquem de olho, vale a pena fazer os cálculos aí, ter um pouquinho de paciência, porque às vezes você pode ser chamado e por causa de uma troca, de alguma coisa, você perdeu a vaga da universidade que você queria fazer, né? E importante destacar, né, Felipe, que assim, eles não avisam. Teoricamente era para você receber um e-mail falando, olha, você está na lista de espera na vaga tal. Não, se você não acessar o sistema e entrar e ver lá a chamada aquilo, você perde. É simplesmente assim. Então não fiquem esperando, eles vão me ligar em casa falar, sua classificação aqui, você é o 11º, vem fazer a matrícula. Não acontece isso não, tá bom? A próxima tela aí, uma simulação lá da Universidade no Rio de Janeiro, no caso, né, no estado do Rio. Aí nós temos ali a Universidade Federal Fluminense. Aqui no caso foi para o curso de Direito, no processo do sistema de seleção do meio do ano, agora em 2020, no último ano de 2020. Ali 50 vagas, ações afirmativas, aí tem que, é o que nós dissemos a vocês, né? Vocês irem olhando cada um desses pontos. 55 vagas, depois a outra ali em Volta Redonda 40, 75 vagas. Importante, né, Felipe, o pessoal que tira uma nota menor e dá para você escolher, abre a opção de escolha, vão para essas turmas que tem ali, por exemplo, as 180 vagas de direito. Por quê? De ações afirmativas serão umas 20. De 180 vagas ali foi agora em 2020, essa foi na Faculdade de Direito do Rio mesmo. 180 vagas, provavelmente foram umas 3 turmas. Dessas 3 turmas, você tira aí 8 vagas de ações afirmativas. Então, você acaba tendo mais chances de ter mais desistentes, né? Tudo isso influencia também. Próxima. Exatamente. Aí abre... Outra coisa que eu acho que é interessante, aproveitando esse gancho para falar, em relação também a, por exemplo, sou estudante em São Paulo, mas as notas de corte estão muito altas. Vale a pena ir para outro estado?
vale a pena entrar em outra universidade? Né, Tiago? Acho que muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Ficam Vale, larga com tudo e esse vai receio do embora. que pode acontecer e quais são os pontos positivos e negativos. Exatamente. Se é um curso que você quer muito fazer, vale super a pena você ir para outro estado, cursar, conhecer pessoas novas. Mas fique atento aos poréns, né? Existem custos, você precisa estar preparado para arcar, existem diversas coisas que você precisa estar preparado, né? Então, se você quer estudar em outro estado, já se organize de agora, já procure se a sua universidade tem um alojamento para estudantes. Vale lembrar que universidades federais, principalmente, elas têm um benefício de auxílio aos estudantes, mas que ele demora um pouquinho para sair, então não é no dia da matrícula que eles já vão te dar o dinheiro para você morar lá. Então você tem que estar sempre preparado para esses percalços que você vai encontrar no caminho. Mas vale lembrar que essa é a sua futura profissão, então vale a pena fazer um pouquinho de sacrifício, mas claro, tendo sempre a mentalidade certa e estando sempre preparado para o que vai acontecer, né? Exato. Ó, e aí aparece exatamente dessa forma, né? Quando você aquela primeira opção de cursos que nós mostramos ali, depois na sequência nós temos ali a modalidade. Na sequência ali nós temos a confirmação, tudo por etapas. Volta só um pouquinho, por gentileza. Aí aparece ali, ó, na segunda opção, ó, abaixo estão descritas as modalidades de concorrência disponíveis para esse curso. Veja qual é a modalidade. O aluno vê, por exemplo, ali, ó, Universidade Federal de Lavras, Agronomia, curso com 100 vagas, ingresso no segundo semestre. O turno total de vagas, ações afirmativas, ok. Próxima tela. Aí, aqui é um pouquinho complexo, aparece essa tela em praticamente todos os cursos que são ofertados pelo SISU. Vai aparecer o seguinte, ó, modalidades de ações afirmativas. E aí aqui tem que ter muito cuidado, porque você só vai concorrer dentro daquela modalidade e você tem que comprovar isso no ato da matrícula. Não vai colocar lá, eu vou pegar a vaga ali do candidato com deficiência, vou lá e coloco. Eu sou aluno de escola privada, vou colocar no de aluno de escola pública. Você tem que comprovar, então tomem cuidado. Por exemplo, daquelas 100 vagas desse curso de agronomia, no quadrinho ali ao lado esquerdo, ó, 10 vagas eram para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursados integralmente em escola pública. Então, ou seja, mesmo que eu estude em escola particular, a renda da minha família seja 1,5 salário mínimo, 1,5 ali, eu não consigo entrar aqui porque essas vagas são destinadas a alunos de escolas públicas. Eu tenho que procurar lá que é para todos os candidatos, que seria ali no caso, ó, na próxima tela, né, a ampla concorrência. E aí tem todas as vagas de ações afirmativas, ó, uma vaga para candidatos com deficiência, a renda, tem que conferir a renda ali se enquadra, pretos, pardos e indígenas, 13 vagas. Tenho que ver se eu me autodeclaro, se eu me enquadro nessa situação. Então tem que tomar muito cuidado aqui nessa tela, nesta tela também. Eu sugiro que vocês até leiam ali a Lei 12.711 de 2012, que fala dessas ações afirmativas, para que vocês entendam antes de saírem clicando ali desesperadamente. Eu me autodeclaro indígena. Opa, cuidado, você vai ter que comprovar. Então, muita cautela. E é importante destacar que sempre abaixo ele vai aparecendo as notas de corte aqui, ó. A nota de corte nessa modalidade era X e vai mudando. Algumas vagas chegam a nem serem preenchidas. Aí você fala, mas aquela vaga poderia ser minha. Por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, o curso de Letras Libras, 10 vagas, elas são destinadas ali a surdos. As 10 vagas do último curso agora, nenhuma foram preenchidas, não preencheram nenhuma. Então, assim, não tinha candidato para aquela vaga. Quando não tem candidato, vai aparecer, não tem nenhum candidato para essa modalidade, tá? Próxima tela. Ó, independente de renda, e aqui sim, ó, 13 vagas, pretos, pardos e indígenas com deficiência, uma vaga independente da renda, e as demais vagas, 10 vagas. Então, de 100 vagas ali, a ampla concorrência ficou pouco, né? Próximo. Dá uma boa diminuída. Essa questão, olha lá, ampla concorrência, ó, 50. Então, um curso de 100 vagas, 50 foram para ações afirmativas e 50 para ampla concorrência. Aluno de escola particular,
é na ampla concorrência. A não ser que ele auto se declare ali negro, pardo e indígena, né? E tem a questão da renda salarial, mas a grande maioria ela vai para ampla concorrência. Outra coisa que vale acrescentar aí, no ano passado, diversas universidades federais tiveram muitos problemas com alunos que viram lá pretos, pardos, indígenas, vou colocar aqui a minha nota porque a minha nota aqui está mais alta. Não faça isso. Se você não é desse tipo de grupo, se você não é preto, nem pardo, nem indígena, não faça isso. Não seja mau caráter, pelo amor de Deus. Porque depois você tem um problema muito grande. Diversas universidades federais, principalmente do Rio de Janeiro, tiveram esse problema num curso de medicina. Muitos alunos foram expulsos, foram banidos da universidade. Então, é um problema muito grande. Se inscreva na sua modalidade correta. Minha nota está menor aqui, mas seja honesto, porque você pode ter um problema lá na frente. Você pode até entrar, federal, né, Felipe? Então, você pode até entrar, mas não significa que você ficará. É bem isso complicado, mesmo. Cuidado. Verdade. Ó, aí são as opções de curso. Diferentemente da FUVEST, que o Felipe vai comentar daqui a pouco, nós temos aqui as opções de cursos no Enem. São 2 opções apenas. A primeira opção ali, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui saiu agronomia a primeira e segunda opção, mas você pode mudar. Você pode colocar ali agronomia, direito, medicina, engenharia, enfermagem, biomedicina, enfim, as 2 opções de curso. Na sequência vai aparecer ali a instituição e geralmente aparece o site da instituição. É bom visitar o site da instituição, é bom olhar no Google Maps lá o local, a região em que fica aquela universidade. Se tem estrutura na cidade também, isso é importante, né, Felipe? Há faculdades, universidades no Brasil que elas ficam em polos muito distantes, que a cidade não oferece estrutura nenhuma. Então, tudo isso tem que ser pensado, a questão do deslocamento, tudo tem que com calma, ir olhando antes de selecionar. E aí aqui que tá a dica, né, o bizu, você olha todos os dias, coloca a sua opção de curso, quando atualiza, meia-noite, ali embaixo, ó, quando aparece, ó, sua nota nessa modalidade é X, a nota de cor nessa modalidade era X a 0 hora. Chega no outro dia, muda. Então é importante ficar olhando todos os dias. Aí você escolhe outro curso, coloca, escolhe outro curso, coloca. Aí chega no último dia, na sexta-feira, quando o SISU tá para fechar, você fica torcendo assim, não muda não, povo, não muda de curso. Aí dá a impressão que todo mundo muda, quando sai a lista tá uma bagunça, né, Felipe? Exatamente. Exatamente. E vale lembrar que agora, diga assim, recentemente, né? Antigamente, quando você selecionava a sua segunda opção de curso, você ficava lá registrado depois que fechava o sistema. Então, você ficava como se você fosse aluno. Mas lembrando que no Brasil você não pode estudar em 2 instituições públicas ao mesmo tempo. Então, para não ter mais esse problema, hoje, se você escolher a sua primeira opção e você aceitar ela, automaticamente a sua segunda opção é cancelada. Então, entrou no primeiro curso, poxa, não gostei do curso, e agora? Perdeu a vaga. Então, escolha muito bem. Você passa as 2 opções, escolha. Veja, quero esse curso mesmo, porque depois a sua outra opção é cancelada e você só pode ficar com aquele curso que você escolheu, porque outras pessoas também querem fazer aquele curso que você cancelou. Então, muito cuidado aí, né? Isso aí. Próximo. Aqui entra a questão da composição também. Quando você coloca lá na primeira e segunda opção de escolha, você clica ali na modalidade de nota de corte, vai aparecer para vocês essa tela que é a composição de nota. E aí, em relação à composição, se o Felipe puder até explicar, acrescentar informações, por exemplo, tem os pesos diferenciados. Um curso de biologia, por exemplo, o peso maior são as matérias ali voltadas para a área das ciências da natureza. Então, você terá um peso maior. Os cursos que são voltados para a área de exatas, você terá um peso maior ali naquela competência matemática e suas tecnologias. Os cursos que são voltados para ciências humanas, a parte de linguagens e códigos, você terá um peso ali, uma pontuação maior na parte de redação. Exatamente. E vale lembrar que dependendo do curso que você escolher,
você ainda pode, mesmo com o SISU, você ainda pode precisar fazer alguma outra prova de proficiência. Caso de cursos como, por exemplo, de música, cursos como, por exemplo, de alguma coisa que é mais técnica. Mas, e outra coisa que é importante frisar aqui sobre essa parte dos pesos. Você consegue ver o peso já de agora. As universidades elas já disponibilizam um edital com todos os cursos, o campus, o horário e o peso que vai ter cada matéria. Por que eles fazem isso do peso? É importante você pensar um pouquinho fora da caixa. Eles fazem isso porque cada matéria que você vai estudar, você precisa ter um conhecimento sobre aquilo. Então, digamos que eu fui péssimo em matemática e suas tecnologias e péssimo em ciências da natureza, mas eu quero cursar física. Aí eu vou chegar na universidade no primeiro semestre, o professor explicando, não vou entender nada. E a universidade não é igual à escola, pessoal. Vocês estão acostumados aí, talvez, com o ensino médio, que o professor pega desde o início a matéria, explica. Faculdade não é assim. Na faculdade, os professores já pressupõem que você já sabe alguma coisa. Então, não tem Sabe como tudo, o né? sistema te Pressupõe deixar que você entrar em um sabe curso. tudo. É tipo isso. Pressupõe que você estudou, que você guardou o conteúdo. Então, não tem como o sistema deixar você entrar em um curso que você não sabe nada. Então, você entrou em física, começou aquelas fórmulas todas loucas lá e você não sabe como que vai funcionar isso. Então, não tem como. O peso, ele dá essa diferença muito maior. Então, além de você estudar para todas as matérias, dê um carinho maior para as matérias que são relacionadas ao seu curso, porque vai fazer diferença. Nesse exemplo aqui, as notas de multiplicação foram mais ou menos as mesmas, né? Porque é um curso de agronomia. Mas em alguns cursos, Tem outro como, por exemplo, curso, a próxima relações tela. internacionais, Aí ele. isso, medicina, biomedicina, Não, são todos, cada um tem um tipo de peso diferente e varia também dentro do mesmo curso. Agronomia, por exemplo, em uma universidade é diferente do peso de outra universidade da própria agronomia. Então, que é o que é acontece sempre na outra ideal ficar tela, atento. Felipe. Passa um, por gentileza. Ó, na próxima tela vai aparecer, ah lá, ó, o mesmo curso, tá vendo aí? Isso, Ó, exatamente. agronomia. Ó, veja bem, ó, geralmente redação é sempre um dos que tem um peso maior, então faça a redação com o seu melhor. E outra coisa, ó, tá vendo aqui, ó, ciências da natureza, o peso aí tá 5, e linguagem o peso tá 4. Aí você fala, mas a diferença é 4 para 5 é pouca coisa, mas na hora de fazer todos os cálculos lá dá uma diferença sim. E tem alguns cursos que a diferença é ainda maior, tem cursos que um peso é 5, outro peso é 2, então sempre fique atentos com relação a isso no seu curso. Próxima tela, por favor. Ó, depois sai a classificação parcial, né? A classificação ali no finalzinho. Aí aparece a classificação. Aqui é que bate mais ou menos o desespero por dia, né? Que você tem, fechou meia-noite, sai essa classificação, a partir do segundo dia, no terceiro, no quarto, aí você fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque ali aparece assim. Quando é no comecinho, na terça-feira, que o povo tudo não lançou, aí você geralmente fica em segundo, terceiro, quinto lugar naquele curso. Aí você fica todo feliz. Você fala assim, pô, a nota de quarta modalidade era tal, você é o 12º. Aí você fala, tô dentro, pronto, tô direito lá na Universidade Federal, medicina. Aí daqui a pouquinho, quando atualiza, chega na sexta-feira, né? Aí a pessoa olha, eu tô na lista, eu sou o 100º lá, o 200º. Tipo, mais ou menos isso. Exatamente. Tá. Outra coisa interessante aqui, essa classificação ela é diária, mas quando acaba o processo lá do SISU, não é só, apareceu aqui, estou matriculado na universidade, já vou estudar direito, medicina, o que quer que seja, medicina veterinária, zootecnia, não. Assim que você recebe depois do papel lá que você foi um dos candidatos, você estava lá dentro da nota de corte, você precisa entrar no site da universidade, colocar lá que você quer aquela matrícula, é o que eles chamam de pré-matrícula. Universidades federais você precisa fazer isso. Apareceu lá, você está classificado. Entra logo no site lá da universidade, envia os seus documentos, porque você vai estar provando para a universidade que você quer aquele curso. Se você passar aqui no SISU, mas não se cadastrar lá no site da universidade, aí já era. Você pode perder a sua vaga para outra pessoa, faz a outra chamada e você está fora. Então fique bem atentos com relação a isso. O SISU é o processo para a universidade saber que você quer estar lá. E depois você tem que confirmar isso entrando no site. Tudo bem?